ver, ouvir e sentir. Eu vou ver se ela está tendo expansão torácica, porque se ela está tendo expansão, é sinal que ela está respirando. Vou ouvir a respiração dela e vou sentir. Algumas pessoas não indicam essa forma da gente avaliar. Mas eu avaliar de forma rápida, isso tem que ser rápido. Porque eu não posso ficar com o rosto do meu paciente um tempão, porque isso possa fazer com que ele, se ele está com um problema de engasgo, pode ser que ele volte regurgitando e eu me contamine, certo? Então, primeiro eu vou ver, ouvir e sentir. Então eu vou nessa posição, ó meu rosto, eu não vou olhar para lá, eu vou olhar para lá, porque é do lado do tórax dela. Então eu vou ver se ela está expandindo, ouvir a respiração e sentir. Então eu sempre me posiciono assim. Tem que respiração forte. Eu senti na minha bochecha o vento, né, a saída de ar. Eu ouvi os movimentos dela e eu vejo a expansão torácica. Então, se eu não vejo, não ouço e não sinto, ela provavelmente está em parada respiratória. Qual o próximo passo? Eu já vou aproveitar que ela está deitada aqui, a gente fala, depois eu vou para a teoria. Então, se ela continua sem respirar, primeiro passo, eu vou suspeitar que essa paciente está com alguma obstrução de via aérea. Então, se ela está obstruída, eu vou tentar permeabilizar a entrada de ar. Essa paciente é vítima de trauma. O que seria o trauma? Bata de carro, é um acidente automobilístico, ela caiu de alguma altura. Se ela for vítima de trauma, ela é suspeita de lesão na coluna. Eu não posso mobilizar muito ela, para que não cause danos maiores na coluna. Então, se ela for vítima de trauma, eu vou abrir a boca dela para permeabilizar a entrada de ar. Então, como é que eu faço? Não, fique de cabeça baixinha. Você tá mal. Eu vou abrir a boca dela para permeabilizar a entrada. E reavalio esse paciente. Será que ele voltou a respirar? Não voltou. Se ela não é vítima de trauma, quem estava com ela percebeu que ela foi se encostando e foi caindo e se sentiu mal, se sentou e desmaiou. Então, nesses casos, ela não é vítima de trauma, não tem problema de mobilização na coluna. Então, nesses casos, eu vou elevar a cabeça dela. Então, eu vou hiperestender a cabeça para permeabilizar a entrada de ar. E posso até abrir a boca para permeabilizar essa entrada de ar. Avalio. Voltou a respirar? Não. Se não voltou, essa paciente ela está em parada respiratória. Se ela voltar a respirar com isso, era apenas uma obstrução de via aérea, por algum motivo, certo? Se essa paciente não volta, aí agora eu vou avaliar se ela está em parada cardíaca. É muita coisa, professora. Eu só deixou você morrer desse jeito. Não, minha gente, eu estou explicando. Esse tempo na hora de fazer, eu vou chegar, avalio e já vou. Ela está tomando a carinha dos necessários. Eu estou explicando. Ela não vai explicar para o público que está ao redor também, que nem está aqui. Eu não vou dar logo, brother. Eu vou fazer teste, eu tenho que ela tem que detalhe. Só agora, porque eu vou pro Face, né? Vai pro YouTube também. Aí, agora, essa paciente, ela continua sem respirar. Vou para a segunda etapa, avaliar a minha parada cardíaca. Como é que eu sei que essa paciente, o que é que reflete o coração? O pulso. Então, eu vou atrás de pulsos. Primeiro, a gente tem alguns pontos de identificação de pulso. Pulso radial, pulso braquial ou N pulsos. Mas o que é que acontece com esses pulsos periféricos? Na hora de uma situação mais grave, eles são os primeiros a sumirem, porque o corpo tende a viabilizar todo o sangue para os órgãos centrais, coração, pulmão, fígado e principalmente o cérebro. O cérebro é o último órgão que vai ficar sem oxigênio, certo? Por isso que tem até 4 minutos para o paciente voltar sem sequelas. Porque sem sangue ainda, todo o sangue é destinado para o cérebro, ele tem ainda 4 minutos. Então, eu vou principalmente para os pulsos centrais, para avaliar se esse coração está funcionando ou não.
principalmente a carótida, porque é na carótida que ela vai ser a última, principalmente quando o paciente está em parada, isso aqui tende a superar a uma distensão, né? A artéria lá distende, porque ele vai ter que enviar todo o fluxo sangue para o cérebro. Então eu vou visualizar principalmente esses pulsos centrais, certo? Então, a gente localiza pelo aquele conhecido como de Adão. Gogó. O gogó, né? Então a gente vai, puxa para um lado ou para o outro e identifica o pulso. Então eu vou identificar o pulso dessa paciente. Ela está parada. Então, se ela não tem pulso, provavelmente ela também está em parada cardio e respiratória, certo? Paciente parado. O que é que eu devo fazer? Iniciar RCP. Primeiro, eu identifico alguém para chamar um socorro. Então, liga para o SAMU. Esdras, chame o SAMU para mim. Se eu não conheço ninguém, você, por favor, chame o SAMU, chame o bombeiro. Eu destino alguém a chamar um atendimento especializado. Inicio a minha reanimação cardiorrespiratória. De que forma eu vou iniciar? Primeiro, eu tento identificar. Tem um parente dela no local, então ele vai ser a pessoa destinada a fazer a ventilação. Porque para minha segurança, lembra que em primeiros socorros a gente visa, além da segurança do paciente, a nossa segurança. Então, para minha segurança, não é indicado que eu faça a respiração boca a boca nessa paciente. Porque ela pode regurgitar, ela pode ter doenças transmissíveis que eu possa vir a me contaminar se eu fizer a respiração boca a boca, certo? Principalmente AIDS e hepatite. Então, a gente evita ter contato direto com a pessoa. Então, eu destino alguém. Se eu estou numa área de trabalho, como é o caso de vocês, segurança do trabalho, eu tenho lá um ambu, que é uma bombinha, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, que é um equipamento que a gente vai colocar. Não tem aquelas máscaras de nebulização? Então, são elas acopladas com um balãozinho que vai inserir ar nessa paciente. Então, sempre na proporção de 2 ventilações para 30 compressões. Como eu faço a compressão nessa paciente? Então, se a mulher é mais fácil, na região intramomilar, eu vou localizar os mamilos, sendo que aí eu não vou me guiar realmente pelos mamilos. Por quê? Porque tem a força da gravidade, né, que coloca tudo lá para baixo e não vai. Não coloca isso no Então, assim, eu vou me localizar, a posição da minha compressão, por esse ossinho aqui, ó. Todo mundo tenta localizar. A gente tem um osso aqui que é chamado de estéreo. Então, a gente vai tentar localizar o final desse osso, 2 dedos acima, a gente vai ser o local exato da nossa compressão. Vai amassar tudo. Eu nunca vou fazer a compressão assim, e sempre assim, com a mão entrelaçada. Então, eu procuro o externo dela, é aqui, 2 dedinhos acima, vai dar exatamente na região intramomilar. Quando é homem é mais fácil da gente identificar essa região. Então, eu não vou fazer nela, né? Vai amassar. Mas aí, arritmia. eu vou, eficazmente, a medida seria 2 ventilações para 30 compressões. Não perguntaram, mas se perguntassem, se eu não tenho ninguém para ventilar ela, o mínimo que eu posso fazer é a compressão. Eu evito o contato direto, mas o socorro já está vindo. Então, o que é que eu estou fazendo? No mínimo, eu estou circulando o oxigênio que ela ainda tem no corpo. Então, eu estou enviando oxigênio para os órgãos de forma eficaz, sem que o coração esteja batendo. Eu estou substituindo o coração.